para sugerir, para defender as nossas causas, para propor. E isso termina tendo uma dificuldade maior. O presidente Eduardo Cunha é envolvido numa situação indesejável. Obviamente, precisamos ter em mente que é dado a todo e qualquer cidadão o direito à ampla defesa. É óbvio que ele vai fazer a exposição daquilo que acha e daquilo que tem convicção que seja o seu direito, mas mesmo assim há reflexos, respinga diretamente na atuação parlamentar e na própria avaliação que você que está em casa faz, tanto da Câmara como do Senado. Uma própria avaliação de sua parte nesse momento é difícil, haja visto que ele ainda não teve esse direito de apresentar a sua defesa. Aberto foi um procedimento na Comissão de Ética, há cerca de 15 dias aproximadamente, deputados que integram alguns partidos, entre os quais o PSOL, apresentaram uma representação contra o deputado-presidente Eduardo Cunha no Conselho de Ética. Ele terá o período para fazer a sua defesa. O presidente do Conselho afirmou que até o mês de dezembro, antes mesmo dos festejos natalinos, haverá de se ter o parecer em relação àquilo que está sendo exposto pela divulgação nos mais variados veículos de comunicação, dando contas de que poderia ter sido o presidente Eduardo Cunha, poderia ter contas no exterior, sem que tivesse, obviamente, exposto isso numa evasão de divisas, o que não é legal, mas ele terá também, óbvio e necessariamente, até porque lhe confere, e a todo e qualquer cidadão, a Constituição Nacional, o direito à ampla defesa. Enquanto isso, a gente vai tocando, eu me sinto muito à vontade, porque quando você me convida e me permite falar sobre produção legislativa, seja na presença nossa na Comissão de Justiça, tenha sido, enquanto estive na comissão especial que tratou sobre reforma política, que não foi a melhor daquelas ideias que nós imaginávamos poder produzir em relação... Gente, inclusive, conversamos aqui, né? Não foi? A gente ainda não tinha concluído ou estava em processo de conclusão. Alguns pontos não foram verificados. Penso que a Câmara poderia ter ido mais à profundidade, poderia ter gerado resultados melhores. Alguns pontos são merecedores das nossas apreciações favoráveis, outros nem tanto. A gente participou também da comissão especial que tratou sobre a proposta de diminuição da maioridade penal, fomos favoráveis a essa diminuição e temos, com o corpo técnico, Paulo, eu fico muito feliz, muito honrado, porque tanto em Brasília como em Campinas, na capital, nós nos cercamos de pessoas que têm sido extremamente importantes tecnicamente para a produção legislativa. São quase 100 propostas que apresentamos, entre emendas à Constituição ou projetos de lei ordinária, e tendo uma colaboração que é decisiva, que é a colaboração daqueles que se comunicam conosco pelo Facebook, pelo WhatsApp. Enfim, essa é uma ajuda que eu sempre faço questão de mencionar. É um momento difícil não só na Câmara dos Deputados, o país passa uma crise econômica, também política. De credibilidade. Como o senhor acredita, como o senhor vê essa situação envolvendo a presidente Dilma Rousseff? Aquelas discussões em relação a um possível impeachment diminuíram bastante, significativamente, principalmente as que estavam sendo orquestradas pela oposição. Mas e em relação a, de repente, uma renúncia, o senhor acha que isso ainda é possível diante de tamanha pressão? Olha, ela tem sofrido uma pressão tremenda. Desde a conclusão do processo de disputa eleitoral em 2014, há de se reconhecer que não tem sido fácil para a presidenta gerar fatos que lhe sejam favoráveis. A toda semana eu costumo dizer, se nós guardarmos as devidas proporções, a gente tem uma disputa de pugilato, ou seja, dois pugilistas num ringue, e aí um tem como alvo o seu adversário e o ataca batendo no seu fígado. E ele se retrai, faltando-lhe fôlego, faltando-lhe oxigênio. Quando ele vai buscando esse oxigênio, vem nova pancada, mais uma vez sobre o seu fígado, e mais uma vez ele se ressente. Guardadas as devidas proporções, o que a gente observa em Brasília, principalmente no ambiente no qual nós estamos no dia a dia, é exatamente isso. A presidenta, quando busca algo que possa melhorar aquilo que é fundamental para um governante, que é a credibilidade perante a sociedade, ela recebe um novo impacto. E a gente chega, eu saio hoje de Campina Grande, dirigindo-me à capital federal, mas você chega lá com a imprevisibilidade sobre aquilo que pode estar por acontecer ou sobre aquilo que foi anunciado nos veículos de comunicação no final de semana. Há uma completa dúvida, uma completa interrogação. Quando você pontua, Paulo, que o ambiente para o impeachment
não é o mesmo que há alguns dias. Concordo contigo, arrefeceu, mas isso não é uma segurança. O meu ponto de vista é que a presidenta tem a seu favor ainda a certeza de que não exista um elemento juridicamente capaz, objetivamente incontestável, de colocá-la na condição de quem possa sofrer esse afastamento. As condições políticas não lhe são favoráveis? Não, porque ela tem uma base que não mais é a base de sustentação que ela começou o seu mandato em 2010, diminuiu muito, há uma série de desencontros entre esses partidos com os próprios interesses junto ao Palácio do Planalto, mas ela se sustenta principalmente por isso, porque não existe um elemento que objetivamente possa ser exposto com condições a ponto de levá-la a sofrer o impeachment. Deputado, e como o senhor analisa a condução do país nesse momento difícil, economicamente, politicamente e pelo qual passamos? Com as mesmas preocupações e o olhar que vocês, que todo e qualquer cidadão tem sobre essa instabilidade. Nós estamos num ano onde há uma retração econômica, onde há, portanto, a falta de credibilidade, exatamente porque as instituições políticas, elas vivem essa crise que é a crise da não identificação com a sua própria base representativa. A repercussão sobre a inflação, que quase chega a 2 dígitos, e se nós não tivermos cuidado, poderá chegar a 2 dígitos. Os números em relação a perdas de espaço de trabalho são consideráveis. Nesse último mês de setembro, o último levantamento foram de quase 100 mil postos de trabalho a menos. A balança comercial, que tem sido a grande sustentação, a gente também não pode tê-la como o único elemento que garanta esse equilíbrio. O câmbio também termina por interferir. Você tem o dólar a R$4, o que termina por impor, como consequência, uma pressão na economia. Tudo isso, Paulo, gera desconfiança do investidor internacional, do investidor nacional. As próprias agências que fazem a avaliação de risco dos países mostram o Brasil perdendo essa credibilidade. 2 das agências são principalmente 3 as que são de maior referência internacional, mas pelo menos 2 rebaixaram as notas do país, levando-nos à condição de ser um país com dúvidas, ou seja, estamos no nível de especulação. Então, todo esse cenário, ele é muito dificultoso. Nós estamos às portas de um 2016 com perspectivas não tão mais alvissareiras. Há um desejo, há uma torcida, há uma esperança de que retomemos, mas passa por algumas situações. Ajuste fiscal que não foi na medida do desejado, os próprios resultados não são aqueles por nós defendidos, o próprio governo não cumpre aquilo que minimamente deveria ser a sua obrigação de saber melhor gastar, de evitar gastos desnecessários. Há uma hipertrofia na estrutura de Estado no país e isso termina por implicar no desajuste fiscal. Esse desajuste pode nos impor algo em torno de 60 bilhões de déficit para 2016. Enfim, as perspectivas, elas não são tão mais alvissareiras como desejamos, mas isso não nos pode levar à descrença de que poderemos ter um melhor ano do que o de 2015, que tem sido um ano difícil. Deputado veneziano, voltando à realidade de Campina Grande, a Casa de Félix Araújo, no caso a Câmara de Vereadores, instaurou uma CPI para apurar supostos desvios de verba envolvendo seu nome, o nome do seu irmão. E aí eu pergunto se o senhor tem acompanhado essa investigação, de que maneira tem... Não, querido, eu não acompanho porque confesso a você que tudo isso, como eu sempre disse, e Campina Grande, por me conhecer, sabe muito bem quem foi que teve a intenção de fazer essa gestão daquele que também se permitiu promover com os interesses já por Campina sabidos. Ou seja, não passou senão de uma orquestração onde há a presença do próprio poder público municipal junto a uma pessoa que há mais de 3 anos tentava fazer da extorsão a sua prática corriqueira. Falávamos sobre a Comissão Parlamentar de Inquérito, que seria exatamente um espaço teatrológico, ou seja, um ambiente para se dar sensacionalismos, para se criar uma espetacularização. Mas nem isso. O que a gente lastima é que muitas das vezes, um espaço tão importante como é o da Câmara,
aonde deveria ser tão somente utilizado para um bom debate produtivo para Campina Grande, se permita ainda ser instrumento para alguns achaques. Eu não acompanho, Paulo. Eu penso, inclusive, que não há nem razões para que nós acompanhemos, exatamente porque tudo aquilo que foi produzido, ou seja, o nada, geraria qualquer tipo de preocupação. Sempre dissemos que não haveria absolutamente qualquer fato, qualquer objeto, qualquer documento, por menor que fosse, a sugerir qualquer tipo de dúvidas em relação aos meus procedimentos. E não estava dizendo senão a verdade. Tanto assim tenho razão que durante esses 90 dias praticamente de comissão parlamentar de inquérito instaurada e instalada no Poder Legislativo, não surgiu uma única vírgula que pusesse dúvidas sobre o meu procedimento. Então é algo que não o incomoda? Absolutamente, nunca incomodou, em especial por sabermos quem está por trás, confessadamente por trás, maquinando, urdindo toda essa trama, como também há aquele que se apresentou como autor material quando tentou extorquir-me e não teve de mim, como não poderia ter, senão a palavra negativa. Deputado veneziano, é natural esse fortalecimento da oposição em Campina Grande e a gente vê uma unidade, uma uniformidade muito grande nesse período. Ela é fundamental. Não há como você imaginar uma disputa para 2016, Paulo, e aos telespectadores posso assim dizer porque tenho dito, em oportunidades outras que não são tantas, em programas radiofônicos e televisivos, não há como imaginar uma eleição de 2016 se não houvesse, como está havendo e como nós vamos fortalecer cada vez mais, uma coesão em torno dos partidos que estiveram ao lado do governador Ricardo Coutinho em primeiro turno e em segundo turno. Alguns desde o primeiro turno e outros chegando no segundo turno, como foi o caso do PMDB. E a razão principal ou única para que nós só assumíssemos a condição de sermos candidato a prefeito de Campina Grande em 2016 foi a de poder ter do governador como principal aliado, sendo ele a referência maior eleitoral do PSB, mas de outros companheiros, como o secretário Fábio Maia, como o próprio presidente Adriano Galdino, como o senador Efraim Moraes, o deputado Efraim Filho, que respondem pelo Democratas, o PSL do deputado Tião Gomes, o PRP da presidenta da Luz, o meu querido Inácio Falcão, que é presidente do PTB, enfim, são partidos que, ao emprestarem um voto de confiança, ao nos convidarem para que nós assumamos a condição de pré-candidato a prefeito de Campina, nos dão essa segurança. Se você me questiona, veneziano, mas caso essa coesão, essa unidade, esse esforço comum de todas as legendas não existisse, você se apresentaria? Não, claro que não. Eu me permitiria participar apoiando uma outra candidatura, mas tem sido para nós fundamental. Este é o momento que nós estamos utilizando para fortalecer esse grupo. É provável que nesses próximos dias tenhamos o apoio já de um contato mantido estreitamente com o deputado Wellington Roberto, que responde pelo PR na Paraíba, e do seu filho Bruno Roberto aqui em Campina Grande, do PROS, que está sendo reconstituído em nossa cidade. Esse é o momento de fortalecer as nossas candidaturas à Câmara Municipal. Temos um tempo até março para ampliar o número de filiados e postulantes ao Legislativo Municipal, mas, acima de tudo, já trabalhar Campina Grande. O eleitor, o telespectador pode dizer, veneziano, nós tivemos a experiência de conhecer o trabalho seu e de sua equipe durante 8 anos. Nós sabemos o que foi feito. E mesmo que a oposição tentasse macular, tentasse encobrir, tentasse desconhecer, não há como desconhecer o esforço que foi de 2005 a 2012. Mas, veneziano, o que é que nós podemos esperar de um período novo, caso venhamos a vencer? E é exatamente esse debate que eu desejo, sabe, Paulo? É um debate franco, um debate aberto, educado, aonde o PSDB apresentará o que fez, no caso, o que deixou de fazer nos 4 anos de um mandato de inovação, entre aspas, daquilo que nós fizemos, mas principalmente daquilo que nós queremos produzir para a nossa cidade. Eu passava agora, chegando aqui ao edifício, e via pelo menos 500 metros de fila para aqueles cidadãos comerciários irem ter o seu acesso ao restaurante popular do governo. Isso por que acontece? Porque a atual gestão fechou cozinhas comunitárias, fechou o restaurante popular o Edson Diniz, fechou lá o do Distrito dos Mecânicos. Eu recebi uma série de informações alusivas ao sucateamento do SAMU. Recebo permanentemente dados que me impressionam negativamente em relação aos programas na área de saúde, o programa de saúde mental, o programa que era de referência no atendimento fisioterápico, que inexiste praticamente. São situações que chamam-me a atenção para que nós aglutinemos
todos esses companheiros em torno de um projeto que efetivamente venha se instalar em 2017 em Campina. O programa Opinião de hoje recebe o deputado federal veneziano Vital do Rego. E você, claro, tem alguma pergunta a fazer ao deputado? Basta enviar uma mensagem de texto para o nosso WhatsApp. O número está na tela, é o 99969-5343. Mande sua mensagem de texto, tire sua dúvida e, é claro, participe do programa Opinião. Vamos a um breve intervalo e daqui a pouco estaremos de volta com mais programa Opinião aqui na TV Borborema, uma emissora do sistema Opinião de Comunicação. De volta com o programa Opinião, a gente continua conversando com o deputado federal veneziano Vital do Rego, do PMDB. Deputado, já temos as primeiras participações através do nosso WhatsApp. A primeira pergunta vem do bairro do Catolé, quem faz é o Sandro Alves. Ele diz o seguinte: o senhor foi convidado a comparecer à CPI, por que não foi? Não, eu não tenho nenhum problema de participar da Comissão Parlamentar de Inquérito. Eu só não me permito participar de um grande teatro. Até porque, logo em seguida, o que foi urdido pelo poder público, estando à frente, os próprios que são responsáveis pelo poder público municipal, instrumentalizando a uma pessoa que confessadamente se permitiu ser o autor material, eu mesmo vim de público, aqui estive em diversos outros veículos de comunicação, a expor. Não seria nem necessário que eu assim expusesse, sabe, Paulo? Mas eu tenho tanto respeito e devo essa satisfação ao meu eleitor, às pessoas que me conhecem, que nós colocamos. Ou seja, tu te lembras, meu amigo e minha amiga, o que foi dito? Foi dito que poderia existir uma empresa, primeiro que a empresa não existia e ela existe, depois foi dito que a empresa tivera feito obras que não existiam, as obras apareceram, depois o próprio Tribunal de Contas mostrou o acórdão e de lá para cá absolutamente nada. Uma linha sequer que pudesse gerar confiança em denúncias sabidamente vazias e requentadas. Então, eu não me permitiria participar de um grande espetáculo circense, que terminou sendo, não um grande espetáculo circense, terminou sendo um palco para saltimbancos. Ou seja, a gente lamenta claramente que o interesse seja um interesse político de tentar me alcançar. Por quê? Porque provavelmente, como nós assim estamos a dizer, haveremos de nos encontrar nas urnas. Não há problema nenhum da disputa eleitoral. Da disputa eleitoral você tem um de dois resultados. Ou você ganha ou você perde. Se eu não vier a obter sucesso, eu respeito o resultado que emana da vontade popular. Agora eu quero disputar, eu me permito disputar. Os meus adversários não. Eles imaginam que a disputa não deva se dar da forma como democraticamente ela deve ser respeitada e deve ser assistida. Então é exatamente isso. Os meus contendores, os meus adversários, eles se postam como sempre se postaram. Em 2004 foi assim, em 2008 foi assim, nas duas eleições das quais eu participei como candidato a prefeito e graças a Deus obtive a confiança do eleitor campinense. E não vai ser diferente em 2016. Em 2014, quando fui candidato a deputado federal, imaginando os meus opositores que iriam lançar sobre mim dúvidas sobre a minha imagem, e nós obtivemos de Campina mais de 64 mil votos de pessoas que sabem o que nós realizamos e sabem o que eu sou. Deputado, por falar na sua atuação enquanto deputado, o Iramilton, ele quer saber o seguinte, ele diz: deputado, diante da situação crítica de segurança pública em Campina Grande e risco no abastecimento d'água, qual a resposta o senhor coloca enquanto deputado campinense e quais as cobranças para Campina Grande junto ao governo do Estado e o governo federal? Ela tem sido desde o principiado do nosso mandato. Em fevereiro eu já tive a primeira audiência com o ministro Gilberto Orque, porque quando foi anunciado o nome do nosso... Iramilton, na hora em que foi anunciado o contingenciamento, e o que é contingenciamento? Contingenciamento é cortar do orçamento. Eu me preocupei porque se esses cortes, que ao todo foram de 70 bilhões de reais, chegasse às obras de infraestrutura hídrica, e no estado da Paraíba existem 3 grandes obras, entre as quais a da transposição do São Francisco, seria terror, seria extremamente prejudicial aos nossos interesses, aos interesses de Campina, aos interesses dos estados que serão agraciados com essa água do São Francisco. E nós mantivemos o contato com o ministro Gilberto Orque, da Integração, e ele disse assumidamente que não haveria cortes em relação a obras hídricas, que a projeção de entrega
do São Francisco, dessa transposição, se daria até meados de 2016. Eu já estou muito preocupado porque, afinal de contas, foi anunciado que a obra só será entregue final de 2016, início de 2017. Ponto 1. Ponto 2. O que me preocupa, mais ainda, é que nós vamos estar na dependência de ações que são ações emergenciais. Porque, afinal de contas, se essa transposição ela só trará água que perenizará o Paraíba e, portanto, garantirá o volume permanente lá do açude de Epitácio Pessoa, nós vamos depender ainda dos carros-pipas para as comunidades rurais e até mesmo para comunidades urbanas. Nós vamos ficar na dependência dos investimentos para a construção de cisternas subterrâneas, como também a perfuração de poços. Aqui está ao meu lado o vereador Galego do Leite, que é uma das pessoas que mais reivindica em nome daquelas comunidades dos nossos distritos, o distrito de São José da Mata e principalmente em Catolé de Boa Vista. E isso não é bom, porque ficamos na dependência de que o inverno de 2016 seja melhor do que o de 2015 e não temos essa segurança, e na dependência que essa água da transposição, ela venha, em definitivo, a solucionar um drama que é cíclico. A questão da seca é uma questão que nós vamos viver como já vivenciamos durante os milênios. O que mais me deixa resignado, Paulo e telespectadores, é que existem ou existiam situações que poderiam ser postas em prática, como o caso da adutora de Acauã. A Acauã, ela foi concebida, foi construída e no seu primeiro inverno ela já sangrou. Caberia às administrações que sucederam o PMDB de fazer a adutora para Campina Grande, que nos permitiria, nesse instante, não estar vivendo o drama que nós estamos vivenciando de ter 14% apenas da água de Buqueirão. E outras medidas, tecnologias para o reuso d'água. Uma das nossas ações como parlamentar foi apresentar, primeiro, o projeto que cobra que qualquer empreendimento no semiárido do Nordeste, ele tenha na planta, na proposta, o reuso d'água. Qualquer condomínio residencial, seja esse um condomínio privado, seja esse um condomínio por financiamento público federal, que também tenha o reuso d'água. Os países asiáticos, grande parte dos países asiáticos, principalmente os tigres asiáticos, usam e fazem um reuso d'água em quase 50%, Paulo. Então essa tecnologia é uma tecnologia de domínio e não é muito utilizada por nós, quando na verdade deve ser, e essa foi a minha proposta através de projeto de lei ordinário, de que todo e qualquer empreendimento assim o faça antes de receber o alvará de funcionamento. Deputado, o Marcos Trindade, do Centro, ele pergunta o seguinte: Adriano Galdino, do PSB, defende várias candidaturas da oposição para enfrentar Romero, como for para o segundo turno, recebendo o apoio dos demais. O senhor também analisa assim? Não, veja, o PSB defende uma candidatura única. Inclusive, foi o próprio presidente Edivaldo Rosas que, há menos de uma semana, foi muito taxativo. Na hora que nós nos apresentamos como candidato, Paulo, e eu estou até, de certa forma, me repetindo a uma análise que fiz antes de nós voltarmos do intervalo. Nós nos apresentamos pelo chamamento que foi feito por todos os partidos, não apenas o PMDB, o PSB, o PROS, o PSL, o PT do B, o PFL, o Democratas, todos eles, na figura inclusive do próprio e principalmente do governador Ricardo Coutinho, que é o representante maior do Partido Socialista Brasileiro, do presidente municipal, o professor Fábio Maia, que aqui esteve, também do próprio presidente Adriano Galdino. Adriano, que é um amigo pessoal, em todas as suas intervenções, sempre disse: olha, a candidatura preferencial das oposições em Campina Grande é a de veneziano. Caso o veneziano não deseje ser, nós estamos aqui como uma opção, como uma alternativa. Não fui eu que disse, acho que você o entrevistou e ele disse isso aqui, como disse em outros programas. O que surgiu como fato novo, mas já superado, ou seja, já posto à margem, foi que, num debate que houve há 10, 15 dias pelo PSB, houve uma sugestão como estratégia para que em algumas cidades com mais de 200 mil eleitores pudesse o PSB apresentar. Isso é uma orientação que todos os partidos fazem. O PMDB, se pudesse participar nos 223 municípios com candidato próprio, assim o faria, claro. Assim deve ser o mesmo pensamento do PSB, mas existem estratégias, existe um entendimento sobre a oportunidade que um determinado partido tem por ter um candidato que tenha um melhor apelo. E é isso que nós estamos tratando. Eu penso, e é o sentimento amplamente majoritário, que as oposições tenham uma única candidatura, não por ser a nossa, porque também se não fosse a nossa, eu defenderia essa mesma linha estratégica.
Deputado, nosso tempo infelizmente chega ao fim. Eu agradeço em nome de todos os que fazem essa casa sua presença nesta segunda-feira com muito carinho, muita atenção à nossa equipe por estar aqui na TV Borborema hoje. O maior prazer, Paulo. Você sabe que eu fico feliz por revê-lo, revi Marcelo Antunes e outros companheiros que fazem a produção deste consagrado programa diário em Campina Grande. Essa casa é uma casa que eu também me sinto como dela permanentemente. Mandar um abraço, um beijo especial à senhora, sua mãe, que nos assiste, sei do carinho e das orações que ela sempre faz por mim. E dizer que estamos à disposição para tratar sobre aquilo que estamos a produzir em Brasília, na condição de deputado federal de Campina Grande, deputado do Estado, mas obviamente até pela reserva que Campina nos deu em termos de votos, quase 33% de votos válidos, e dizer que estou pronto para estabelecer esse debate. De maneira educada, de maneira ponderada, de maneira pontuada, moderando sempre. O que nós pensamos para Campina Grande, o que nós desejamos para Campina Grande. Será que Campina deseja ter uma administração que perdeu o centro administrativo, que perdeu a Feira Central, que perdeu o VLT, ou deseja ter um período administrativo onde as pessoas sabiam fazer, realizavam e não usurpavam a tomar obras que foram deixadas e viabilizadas por outras gestões. Mas isso haveremos de ter tempo suficiente para estabelecer esse debate. Grande abraço, ótimo início de semana e sempre à disposição de vocês. Muito obrigado, deputado. Tenham todos uma excelente semana. Deus abençoe a todos. É final do programa Opinião. Vocês ficam agora com o Super Esportes e Rostão Lucena aqui na TV Borborema, a TV que tem a cara de Campina. Amanhã nós temos um encontro, claro, a partir das 11h30, falando sobre saúde e também qualidade de vida, como em todas as terças-feiras fazemos no programa Opinião. Eu espero por vocês. Até lá.